Oi gente, tudo bom? Eu sou a Fernanda e hoje eu vim te falar como você pode planejar os seus estudos em 2021, ok? Então, antes de tudo, o que eu sempre falo aqui, foco em questões, porque na hora da prova, questões vão ser o seu foco, você vai ter que acertar questões, então faça muitas e muitas questões. Mas aqui eu vou te dizer como começar a planejar os seus estudos. Primeiro, vou deixar um link aqui na descrição, totalmente gratuito, não precisa fazer cadastro, que é o meu Drive. Lá a gente tem um cronograma de conteúdos e também tem uma planilha, que eu que fiz essa planilha, que você pode ir preenchendo de acordo com os seus horários. Eu sempre recomendo que o cronograma seja variável, porque cada semana é uma semana. Cada semana você está de um jeito, você tem compromissos diferentes, então preciso que você se programe semanalmente. E é justamente isso, sabe? Não precisa ter o planner mais lindo do mundo, a agenda mais maravilhosa, não. Pode ser até digital. Com um papelzinho você já consegue fazer muita coisa para você anotar, para você realmente se programar. Mas a parte mais importante é, claro, cumprir. Então, eu quero que você pegue esse cronograma de conteúdos, defina quais matérias você vai estudar em quais dias, e aí, a partir disso, você distribui, ok? E aí, o que tem que ter no seu método de estudos? Pelo menos era o método de estudos que eu tinha e foi o método que me fez passar direto do terceiro ano do ensino médio para 3 universidades públicas. Eu não vou entrar muito em detalhes em relação ao terceirão, porque eu quero fazer um vídeo específico só sobre como conciliar terceiro ano do ensino médio com o estudo para vestibular, certo? Mas, basicamente, o meu método de estudos era concentrado de tarde e de noite, já que de manhã eu estava na escola, e aí eu fazia questões antes da aula, justamente para o meu cérebro entender na hora da aula, isso meio que na função de backup dele. Ele conseguia entender o que mais caía e como caía, ok? Já ia realmente direcionado para a parte importante da prova. Eu fazia de 5 a 10 questões antes da aula, ok? Depois eu via a aula do cursinho online lá Velocidade 2. Eu não conseguia aprender na escola, gente. Sendo muito sincero, eu precisava do cursinho online. Então eu via as aulas do cursinho online na Velocidade 2. Qual a sacada? Eu via sempre apenas as aulas base. Eu queria apenas as aulas base porque eu já não tinha muito tempo. E na verdade nenhum vestibulando tem muito tempo. E quanto mais eficiente seu estudo for, menos tempo você vai precisar. Então eu via as aulas na Velocidade 2. Eu me guiava pelo cronograma de aulas ao vivo. E depois eu esperava que elas acabavam, eu assistia para poder colocar na Velocidade 2. E aí vinham as questões depois da aula. De 10 a 15 mais ou menos. Eu admito que tinha algumas que eu colocava assim, umas 5 questões. Principalmente das matérias que eu tinha mais facilidade. Eu era de humanas, sabe? E assim, ia fazer essas questões e dependendo do meu percentual de acertos no pós-aula, eu programava as minhas revisões. As minhas revisões eram sempre com questões, ok? Certo. Além das revisões com questões, o que é que eu tinha? Eu colocava também uma prova antiga por semana, um dia de prova antiga por semana. O meu dia era quinta-feira porque era o horário que era mais livre, era o horário que eu conseguia, porque eu tava sempre embolada com as coisas do colégio, né, gente? E não era só isso, eu tinha algumas outras coisas que eu tinha que colocar no meu cronograma. Eu colocava uma prática de redação por semana e eu reescrevia uma redação, ok? E algumas questões, que eu até fiz um post sobre isso, que são o checklist de questões, as questões que tem que ter no seu cronograma. Muitas vezes eu aproveitava o tempo na escola para fazer essas questões. Primeira coisa que eu fazia, tópicos de verificação. Toda segunda de manhã eu fazia algumas questões menos contextualizadas, só assim, rapidinhas mesmo, para verificar o que eu tinha estudado na semana anterior. Depois, questões pré-aula, que eu já falei pra vocês, certo? As questões pós-aula, as questões de revisão. E aí as questões de tópicos frequentes. Quando chegou lá pra agosto, mais ou menos, eu comecei a fazer questões dos 5 tópicos que mais caíam de cada disciplina. Isso funcionou bastante pra mim, pra reta final. E as provas antigas. Gente, acho que eu consegui falar de uma forma bem sucinta como eu estudava pra vocês. E acima de tudo, não fica se prendendo muito ao planejamento. Não precisa ter um planejamento perfeito. O meu planejamento tinha várias falhas, sabe? Eu errei muito de primeira até achar o meu jeito, porque estudar algo muito pessoal. Justamente por causa disso, eu sou tão contra cursinhos presenciais que querem impor o cronograma. E lembra também que ver aula não é estudar. Na hora da prova você vai precisar acertar questões. E a melhor forma de fazer isso é fazendo questões. Então eu espero ter ajudado, espero ter dado um guia e que 2021 venha com a sua aprovação. Ok? Se precisar de qualquer coisa, comenta aqui embaixo ou me ache mais fácil lá no Instagram. Lá tem muitos posts todos os dias e eu foco muito em trazer conteúdo bom pra vocês, certo? Super beijo e tchau!